Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós temos aqui uma convidada ilustre, a Josiane Freitas, né? Não é parente da Anne, já vou dizer isso de frente, viu? Então, a Josi, ela é autora de drama e suspense psicológico. Entre os livros dela estão Nós, um conto, Meu Estranho Paciente, Amiga Insana e o projeto de autora, um conto de inteligência artificial. Então, Josi, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresenta para a galera, por favor. Então tá. Primeiro de tudo, obrigada pelo convite, né? Fiquei feliz. Nunca fiz isso, é a primeira vez, então vamos tentar ver se vai ficar bom, né? E assim, eu sou a Josi, né? Quase todo mundo me chama de Josi. E eu comecei a escrever faz algum pouco tempo, né? E você falou lá dos meus livros, eu tenho alguns contos. O da inteligência artificial, na verdade, é um conto que foi publicado por uma antologia e eu acabei publicando independente também. Uhum. Aí é isso, né? Eu tenho esses dois livros, mais o Conto Nós, que estão na Amazon, mais o livro, o conto de inteligência artificial. Muito bem, pessoal. Então, vamos falar das coincidências, né? Primeiro, eu já brinquei que a Josi, ela não é parente da Anne, porque o sobrenome dela é Freitas. Ela parece, se vocês forem ver, ela parece um pouquinho com a Anne, eu até assustei, né? Mas também outra pessoa que o algoritmo também jogou para mim foi a nossa querida Isadora, né, autora de Rainha dos Lobos, agora está lançando A Sombra do Lobo, né? E a Sim. Joyce conhece, ela fez uma resenha, né, sobre o Rainha dos Lobos. Logo tá vindo Sombra do Lobo também, eu acho, né, que ela vai fazer a resenha. E Ah, claro. você Farei pode, sim. você pode falar rapidinho pra gente o que que você achou do Rainha dos Lobos? Ah, eu gostei bastante. A Isa escreve bem, né? Ela tem essa história de trazer a magia de uma forma que eu particularmente gosto muito, que ela não se prende tanto em detalhes, ela traz a magia de uma forma muito natural na história. Eu acho Uhum, isso muito bacana, eu gostei bastante. Aí torci muito pelo relacionamento dos personagens, vou tentar uhum. falar sem dar spoiler. E aí eu gostei bastante, sim, e foi uma leitura muito agradável. Ah, é legal. E pra você, qual que foi o seu favorito? Porque a minha Maeve me roubou a cena ali. Eu adorei a Maeve. Amei. Eu gostei bastante do Faulan. Eu gostei da história dele ser metade animal, metade humano, né? Tipo, Aham. o lado selvagem, o lado de humanidade que ele tinha. Eu gostei mais dele. É, eu já tô com o meu exemplar do Sombra do Lobo aqui, logo eu vou começar, porque a gente vai descobrir o que aconteceu com ele antes, né? Quando ele foi prisioneiro. Eu acho isso muito importante. Bom, mas vamos lá, né? Então, Josi, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua jornada, como é que foi? Aquela garotinha que gostava de histórias, gostava de ler e resolveu contar as próprias histórias dela. Ah, sim, eu fui uma criança que gostava muito de escrever, né? Então eu meio que usei a escrita como hobby durante toda a minha vida. Mas eu acabei indo para o lado da farmácia, né? Eu me formei como farmacêutica e hoje em dia eu uso muito do conhecimento da farmácia nas minhas próprias histórias também, né? Uhum, E a vida foi indo, levando, acabei saindo da farmácia, né? Depois fui fazer outra coisa, trabalhei no serviço público, né? E aí, depois de muitos e muitos anos, eu resolvi extravasar de novo meu lado escritora, né? uhum. E aí resolvi publicar e ver o que acontecia. E foi assim que eu acabei voltando para a escrita. E qual foi a sua primeira publicação? Porque eu aprendi que muitas vezes a primeira coisa que o autor escreve nem é sempre a primeira coisa que ele publica. Assim, antes de publicar, eu escrevi algumas histórias que ficaram engavetadas, né? Uhum, Até hoje elas estão engavetadas. É, acontece que antes de publicar o livro, eu cheguei a publicar em coletâneas, né? Eu uhum. participei de concursos de contos e aí eu publiquei alguns contos antes de lançar o Amiga Insana, que foi meu primeiro livro, né? Mas eu não sei, nem sei dizer qual foi a primeira coisa que eu escrevi. Acho que provavelmente eu devia ter uns 20 anos quando eu tentei criar minha primeira novelinha, né? Umas
100 Hum. páginas escritas e ficou lá guardado e Ai, nunca foi publicado. ai, que legal. E como você mencionou sobre coletâneas, ela é uma ótima porta de entrada para as pessoas publicarem, Uhum. começarem a entender o mercado literário. Você teria um conselho para dar para as pessoas que querem contar as histórias delas? Um conselho é escreva. Escreva, se jogue, tente descobrir o que você gosta de escrever, se arrisque nos concursos, porque às vezes a oportunidade se abre, né? E é Uhum. interessante você conhecer melhor o mundo da escrita, né, profissional, antes de se jogar direto, né? Então, vai aos poucos, vai escrevendo. Quando você acha que você está pronto para trazer as suas histórias para o mundo, você vai, um passo de cada vez. Eu acho que o maior conselho que um escritor pode dar para o outro é sempre escreva. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Agora, conta pra gente, né, Josi, por favor, quais são seus autores favoritos e suas inspirações? Meu doutor, nossa, é difícil falar isso, porque eu gosto de tanto. Eu tenho uma certa paixão pelo Machado de Assis, né? Ele foi o Hum, autor que me fez gostar de ler. então aquela pergunta, Capitu traiu ou não traiu? Olha, eu já achei que traiu, eu já achei que não traiu. Às vezes, agora eu chego na conclusão que o Bentinho era meio louco. E a gente nunca Todo vai mundo ter. chega, todo mundo chega, o Bentinho era louco. Tá louco. E você não tem como você ter certeza de nada, porque a história é contada pela versão dele, né? Uhum, Então, toda a construção que a gente tem da Capitu vem do próprio Bentinho. pobre Bentinho. Então, fica difícil saber o que. As pessoas até acham que ele poderia ser gay naquela época e não ter Sim, aceitado a sua própria condição e tinha um crush, né? Uma paixão ali pelo Escobar. sim, Mas eu diria hoje em dia que é um grande não sei, ele é ex louco. exato. E além do Machado de Assis? Então, o Machado de Assis foi a minha. Foi que comecei a gostar de ler. Aí eu tive uma fase que eu gostei muito de ler clássicos, né? Então eu gostei de muitos clássicos. Eu gostava muito do Graciliano Ramos, eu gostava do estilo mais seco, mais direto dele, e ao mesmo tempo que traz emoção, né? É, teve muitos poetas que eu gostei muito, né? Fernando Pessoa é o meu poeta, acho que favorito. A Uhum. Cecília Meirelles. Aí depois eu comecei a gostar muito de livros de mistério, né? Então a Agatha Christie foi Ah, outra que eu gosto muito, li muitas coisas dela. E aí agora de autores novos que foi indo, eu particularmente gosto bastante dos thrillers, né? Então eu gostei bastante do Alex alguma coisa, que eu esqueci o sobrenome, Michelin, da Paciente Silenciosa. ah, sim. Eu- Foi outro, mas eu não, eu gostei daquela história dele, né? Não cheguei a gostar tanto dos outros livros. Uhum. Foi um que eu gostei bastante. Aí tem tantos autores, né? Difícil de falar. É sempre difícil, não tem problema. Agora vamos falar um pouquinho dos seus livros? Tá bom. Então, vamos lá. O que que você pode falar pra gente do Nós? Um conto. Ah, o Sem nosso. muitos spoilers, para deixar a pessoa com vontade. Tá. O Conto Nós eu fiz para participar do concurso da Amazon que teve de Uhum, concursos de contos. E ela é uma história, como o conto tinha que ser juvenil, né? É uma história de uma adolescente que tem uma particularidade, ela é gêmea. Então, toda aquela crise que uma adolescente tem, né? Tipo, quem eu sou, ela tem, mas intensificado, porque ela também tem a irmã que é um espelho para ela dela mesma, uhum, e ela não se reconhece na irmã, né? E ela não sabe direito quem ela é. Então, é uma história de uma adolescente se descobrindo e se comparando o tempo todo com a uma irmãzinha. imagem igual a dela, que ela enxerga como perfeita e ela como imperfeita. Que E interessante. aí é uma história que gira em torno desse universo dela de escola, primeiras paixões, a irmã, essa identidade dela se descobrindo e descobrindo quem ela é
e quem é a irmã entendeu? E qual é o papel da irmã dentro da vida dela. Aí é um conto que trabalha aí com bullying, com outras coisas. É, E foi um conto que eu gostei muito de escrever. Eu não imaginava que as pessoas fossem gostar tanto dele como elas gostaram, né? Foi Muito uma coisa mais bem. despretensiosa, porque era curtinho, né? Uhum. Seguindo a ideia do concurso e tudo mais. E eu me surpreendi. Teve muitas pessoas que queriam que a história fosse maior, que tivesse sido um É, livro, né? normalmente isso acontece com contos, né? Muito bem. E o que você pode falar pra gente do Meu Estranho Paciente? Ah, meu estranho paciente. Olha, foi um livro também que eu me surpreendi com a reação das pessoas, né? Uhum. Eu não esperava que elas fossem gostar como elas gostaram. Ah, pelo menos as pessoas que me deram algum retorno, né? É, Ela é uma história que gira em torno de uma jovem, uma mulher jovem de 20 anos, Uhum. que acabou de se formar em técnica de enfermagem. Acontece que ela está numa situação atípica. Ela é mãe, sozinha, né, solo, Uhum. órfã, e ela está endividada e ela precisa muito de um emprego. E aí ela encontra o emprego dos sonhos, ela vai trabalhar para uma família milionária atendendo um paciente. E ela não espera que isso vá mudar a vida dela como muda, sabe? Ela não esperava como aquelas pessoas naquele ambiente que era totalmente diferente dela Uhum. pudessem ser tão bizarros, né? Como o próprio paciente e escondessem tantas coisas e ela fica nesse jogo de tentar tipo salvar a si mesma e salvar o paciente que ela acha que está precisando ser salvo. E aí é essa história, né, gira em torno desse Ah, legal. mistério do paciente e das relações que ela acaba tendo com aquela família. Muito bem. E agora, fala pra gente do Amiga Insana. O Amiga Insana. O Amiga Insana foi meu primeiro livro, né? Uhum. E ele tem uma história onde duas amigas, melhor, elas não são amigas, duas pessoas se encontram na universidade e Uhum. formam uma amizade meio instantânea. Acontece que elas são um jogo de oposto, né? A Cecília é mais introvertida, mais tímida, mais focada, né? Mais Certo. E enquanto a Amy é uma pessoa muito mais livre, extrovertida, alguém que vive o momento. Uhum. E a amizade se torna, acontece que não é uma amizade normal. É uma amizade que envolve abuso psicológico, né? Uhum. Onde existe uma relação de codependência, Certo. que costuma ser a base aí para os relacionamentos abusivos, né? Uhum. Então, a história gira-se em torno disso e por que, né, uma delas age dessa forma. Então, tem toda uma explicação aí psicológica por trás do comportamento, né, das pessoas e um mistério que se forma no meio do decorrer da história que leva o leitor a querer descobrir como que uma amizade conseguiu modificar todo um redor, a vida de todas as pessoas que estão ao redor. Aí o Amiga Insana é um livro nesse sentido. Ah, muito bem. E por último, né, nós temos aqui que é o projeto de autora, que é um conto de inteligência artificial. Ah, tá. A Aurora, né? A Uhum. Aurora foi um conto que eu escrevi baseado no edital da editora Cartola. Então, eu fiz o conto e ele trabalha com a questão ética sobre até que ponto a inteligência artificial é boa ou má. É, Então, quando eu escrevi o conto dentro das regras do concurso, né, Uhum. da editora Cartola. Então, é um conto bem pequenininho, acho que tem 5 páginas, se eu não me engano, onde você tem esse jogo aí da inteligência artificial controlando toda
a sua Vida. empresa que criou ela. Uhum. E aí ele gira em torno desse debate aí mais filosófico e ético sobre até onde vai a inteligência artificial e até onde vai o ser humano, né? Muito bem. É, Que é o que a gente está tentando descobrir hoje, né? Se um dia a gente vai é, acabar descobrindo, né? sim. Muito bem, muito bem. Agora, Josi, vamos lá. A próxima pergunta é aquela que eu falo que é a escolha de Sofia para as autoras, né? Dos seus livros, dos seus contos, qual é o favorito? Só pode escolher um. Ai, meu Deus, é um só. Um só. Eu tenho um carinho muito grande pelo Amiga Insana, por ter sido o primeiro livro que eu tive coragem de publicar. Uhum. É, e foi um livro que eu gostei muito de escrever. Então, eu acredito que talvez o Amiga Insana seja um que eu gostei bastante. Mas eu também gostei tanto do Meu Estranho Paciente, mas ele me deu muito mais trabalho. Ah, Então, entendo. se fosse escolher um, talvez fosse o Amiga Insana. Muito bom. Você tem ele para mostrar pro pessoal aí, o seu exemplar da autora? Tenho ele Olha assim. lá. Eu acho essa capa muito bonita. Dos seus livros foi o que eu gostei mais da capa. Ah, é? Que É. bom. Ele tem muito da história, né? Ele Hum. conta. Depois que você lê o livro, a capa faz bastante sentido. É, mas eu também gosto do meu estranho paciente, né? Que tá aí atrás de você, né? Uhum. É, tá aqui. Então, José, agora outra pergunta. Dos seus personagens, qual é o que você mais gosta e qual te surpreendeu com o retorno do público? Porque às vezes você escreve tipo o balconista do café e o pessoal gosta tanto desse personagem, a gente nunca entende por quê, né? Porque a gente espera alguma coisa do protagonista, do herói, do vilão, mas às vezes tem algum personagem secundário que a gente coloca que surpreende. Você tem algum assim? Eu gostei muito da Amy, tá? Eu gostei muito de escrever a Amy, porque ela Uhum. era louca. Mas foi uma personagem que eu gostei muito, justamente por ela ser meio cinza demais, né? E de qual livro que Mas ela é? ela é do Amiga Ah, Insana. certo. Mas ela não é, eu acho que a personagem que as pessoas mais gostaram, né? E o que mais me surpreendeu foi as pessoas terem gostado tanto da Nina. É, Uhum. porque ela é uma personagem mais gostável do que a Amy, com certeza. É, e, de certa forma, até a Tarina até se parece um pouco mais comigo, considerando todos os outros personagens aí. Uhum. Mas eu não esperava que as pessoas fossem gostar tanto dela e do Theo, né? Tipo, muito mais do que gostaram da Amy ou da Cecília, que eram os personagens principais do Amiga Insana. Ai, que legal. E você tá com ótimas resenhas na Amazon, né? Ah, espero que as pessoas estejam gostando, né? Pelo menos as que estão escrevendo. Sim. Muito bom, muito bom. Bom, então, Josi, conta pra gente, né? Agora, quais que são as novidades e seus projetos para 2025? Tem alguma coisa que você pode revelar? Então, eu estou escrevendo um próximo livro. Eu estou lá indo para publicar ele, né? Uhum. Acredito que vai acabar publicando na segunda metade do ano. É, aí é uma outra história que vai trabalhar com um tema que eu queria muito ter escrito, né? Desde o primeiro livro que eu escrevi, eu Uhum. gostaria de ter escrito sobre isso, mas ele me desafia, então eu não tenho certeza se eu vou publicar ele, né? Ou se eu vou acabar publicando alguma outra história que eu estou escrevendo no meio junto. Uhum. Então eu não vou falar exatamente o tema dele, É porque eu segredo, tenho um certo pessoal, é receio de não segredo. conseguir. Mas é um tema que eu estou querendo há muito tempo escrever, né? Muito bem, muito bem. E por acaso vai ter chance do pessoal encontrar com você na Bienal do Rio de 2025? Não, provavelmente não, porque eu não moro no Brasil. Aí, Ah, para mim, é muito difícil ir para o Brasil, né? uhum. É, e quando eu vou para o Brasil, acho que a Bienal vai ser do Rio de Janeiro de novo, certo? Vai ser no Rio de Janeiro, isso. Eu não, quando eu vou para o Brasil, eu não costumo ir para o estado do Rio, né? Uhum. Eu vou para o estado do Paraná normalmente. Então, provavelmente não.
Ah, muito bem, muito bem. E agora, Josi, conta pra gente o que que a Josi gosta de fazer pra relaxar. Ouvir música, a Josi gosta muito de ouvir música. Uhum. É, brincar com os meus filhos, passear, viajar quando é possível. São as coisas que eu gosto de fazer para relaxar. Mas no dia a dia é mais ouvir música. Eu gosto muito Uhum. de ouvir música. Algum tipo de música específico? Não, eu tenho um gosto bem eclético. Eu vou do rock ao sertanejo. Muito bem. Muito. E qual que é o seu guilty pleasure? Aquilo que você faz que a sua família fica doida. Entendeu? Ai, meu Deus do céu, que difícil. É, sei lá, cozinhar. Nossa, você gosta de cozinhar? Gosto. Mas, por exemplo, você gosta de cozinhar várias coisas ou você fala, não, eu gosto de cozinhar uma coisa só? É isso que me ajuda a relaxar. Eu sou mãe, eu cozinho todos os dias, né? Mas, além do cozinhar no dia a dia, tem algumas vezes eu me inspiro um pouco para fazer coisas diferentes. Uhum. Posso, mas assim, é quando eu não tô cansada. É como você é mãe, você tá sempre cansada, né? Isso. Uhum. Eu já cozinhei muito mais antes do que depois de ser mãe, né? Ah, Mas coisas diferentes, né? uhum. E você tem filmes e séries que você gosta ou gostaria de recomendar pra galera? Filmes e séries. Olha, eu gostei muito do Breaking Bad, é uma série bem antiga. Claro. Atualmente eu quase não assisto muita série ou filme, porque eu não tenho tempo. Uhum. Entre assistir e ler, eu opto por ler. Uhum. Aí, então, não. As minhas recomendações são mais antigas, mas eu gostei muito do Breaking Bad, para quem gosta aí do drama, né? Com E gostei certeza. muito, e gostei muito também do The Big Bang Theory, para quem Ah, gosta sim, de sim. comédia. Foi duas séries que eu gostei muito. E tinha uma outra que eu assisti, para quem gosta do mundo aí da psicologia, né? Que eu acho que tem até versão atualmente na Globoplay do In Therapy, que é em terapia. Eu acho que tem Uhum. com o Celton Mello e Eu com acho que o Rodrigo sim. Santoro no Uhum. Brasil, né? É um antigo e agora tem, acho que é a versão brasileira. Também é bem bacana, eu gostava bastante. Ah, muito bem. E como você é mãe, qual que é aquele filme infantil que você não aguenta mais assistir? Porque Ah, as crianças dominam, né? Tem uma hora que nem a televisão fala, não, eu não aguento mais. olha, meus filhos tiveram muitas fases. Uhum. Atualmente eles gostam muito de assistir streamer de videogame, que é Ah, uma coisa que eu não normal. tô. Eu também não entendo. Eu também não entendo. Às vezes eles não É têm mais nem o é, jogo, mas eles estão vendo o pessoal fazer streaming do jogo, né? então, é uma coisa que eu já não aguento mais ouvir. Mas eles tiveram muitas fases, né? Mas eu cheguei a gostar, por exemplo, cheguei a gostar bastante da fase do Ninjago. Esse Uhum. era um que eu gostava de assistir. Mas ultimamente eu não aguento mais ouvir falar de videogame no meu ouvido. Muito bem. E, Josi, você pode falar pra gente uma leitura que te surpreendeu recentemente? Uma leitura que me surpreendeu recentemente, deixa eu pensar, teve várias. Deixa uma que eu gostei bastante. Olha, eu gostei bastante da morte do Ivan Ilitch. Eu achei que foi meu primeiro contato com a literatura russa Uhum. e eu achei muito interessante o que ele trouxe assim sobre reflexão de vida, né? Foi bem legal o fato de um personagem ser tão importante socialmente, Uhum. mas ter uma vida tão insignificante pessoal que o que mais valia a pena ser contado era ser a morte dele. Então eu achei bem bacana, assim, eu acho que é um livro curtinho, ele é mais fácil para entrar em contato com uma literatura russa e eu achei super interessante. É um livro que te deixa pensando na vida, se E refletindo. uma dúvida, eu, é, minha experiência com os autores russos é, apesar de nós termos obras fantásticas, tem uma melancolia na escrita deles, né? Você nota isso ou sou só eu? Eles têm uns temas muito.
mais pesados. Mas eu particularmente gosto, Uhum, porque eu gosto da arte imitando a vida, né? E eu acho que eles uhum, trazem muito isso, né? A obra deles fala muito sobre a vida. Aí, mas é assim, né? Tem uma certa melancolia. Não, certo. assim, aí eu, eu concordo com você que é um pouco melancólico, sim. Mas Uhum. eu gostei. É, não que não seja maravilhosa a escrita deles, né? Mas eu sempre sinto um pouquinho de melancolia. Mas é uma leitura que eu sempre vou com um pouquinho mais de calma, né? Mas mesmo assim eu gosto. Bom, agora, né, Josi, conta pra gente. Os seus livros estão todos disponíveis na Amazon, alguns físicos, alguns Kindle, no Kindle, mas tem outras formas de adquirir? Tem que conseguir só com exclusivo com você, autografado ou não? Olha, não tem como ser autografado, porque eu não moro no Brasil, né? Eu consigo autografar quem mora nos Estados Unidos. Mas tem como conseguir o físico pela Book 2, né? Uhum. BOK2, que é a livraria, ou pela Amazon mesmo. Muito bem, muito bem. Josi, tem algo mais que você gostaria de falar? O que você acha que a gente esqueceu? Então, Não? Muito bem. acredito que não. Bom, então nós chegamos naquele momento da Toca do Aventureiro, que é o momento Karine. Deixa eu fazer os dedos de jazz, né? Que você deixe uma mensagem para o universo. Deixar o universo para o universo. Ah, então tá. Eu espero que o mundo encontre paz, né? E que as pessoas também encontrem paz, porque eu acho que é o que está sendo mais necessário atualmente. A gente está vivendo num mundo tão difícil, então que cada Uhum. um de nós encontre a própria paz. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Uhum. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi um papo muito legal com a Josi Freitas. Josi, muito obrigado. Eu sei que você está um pouquinho nervosa, viu? É. Mas eu estou muito feliz que a gente conseguiu bater esse papo. Pessoal, deem uma olhada nos livros da Josi. A descrição e os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Josi. Eu Muito sou o obrigada. Marcos, essa é a Josiane. Esse foi um episódio da Toca do Aventureiro. Até a próxima. Até.